pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, porque nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos de língua portuguesa e nós estamos iniciando a unidade 5 do nosso livro didático, volume 2. Então você pega aí o seu material e vem acompanhar comigo aqui, porque nós queremos saber o que é notícia hoje. Veja bem, nós estamos em tempos de pandemia, vivendo aí o reflexo de uma das maiores crises mundiais, talvez da nossa história, da nossa geração, né? Nós nunca vimos uma crise igual a essa e talvez nunca mais vamos ver, Deus queira que não. Mas temos muitas notícias borbulhando em todos os jornais, em todas as mídias possíveis, canais de comunicação dos mais diversos, e somos bombardeados por notícias a todo instante, notícias boas, notícias ruins, coisas alarmantes, enfim, uma infinidade de notícias chegam até nós. E essa unidade aqui vai nos fazer refletir um pouquinho sobre a estrutura da primeira página de um jornal. Nós vamos trabalhar então os conteúdos da primeira página. Eu quero que você pense sobre o que merece uma primeira página, que tipo de notícias deveriam estar na primeira página do jornal do seu país, da sua cidade, na primeira página do jornal da sua escola. É sobre isso que nós vamos falar aqui. O que é que faz uma notícia ser digna de primeira página? Como eu estruturo uma notícia para que ela seja uma notícia de primeira página? E que elementos ela precisa apresentar para que ela ocupe bem esse espaço e cumpra a sua função, que é chamar o leitor para ler o jornal. A primeira página do jornal, ela tem essa função de atrair, de chamar a atenção, de despertar o interesse. Então as manchetes de primeira página são a isca para trazer o leitor para estudar esse material, para mergulhar na leitura do conteúdo que esse jornal apresenta. E eu quero te fazer uma pergunta. Você costuma ler jornais? Na sua casa, na sua família, ainda tem o hábito de ler, de folhear, de manusear os jornais impressos? Talvez sim, talvez não, pois nós vamos precisar ter um pouquinho de contato com esses jornais aí para nós podermos falar a respeito desse gênero que nós vamos trabalhar aqui nessa unidade, tá bom? Se você não tem os jornais impressos, eu sei que nós estamos em quarentena, você não pode sair de casa, evitar sair à rua para fazer compras, até ir à banca de jornal hoje está difícil. Mas nós vamos utilizar dos materiais que nós temos aqui disponíveis na internet. Nós temos várias fontes aqui de informação que vão poder suprir essa nossa unidade para nós trabalharmos esse gênero, tá certo? Eu quero que você abra comigo aí o seu livro didático, então, na página 28, porque nós vamos ver os objetivos dessa nossa unidade. Nessa unidade nós vamos trabalhar, como eu já disse aqui, a estrutura da primeira página do jornal, tudo aquilo que compõe, as formas de linguagem, modelo de comunicação, o diálogo entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, trabalhar a articulação desses textos para se produzir o enunciado, produzir a mensagem. Nós vamos trabalhar também com a análise dos textos produzidos na voz ativa e voz passiva. Você vai aprender um pouquinho a respeito disso, do sujeito ativo e o sujeito passivo, o agente da passiva. Nós vamos chegar lá e vamos falar sobre esse conteúdo. Vamos produzir notícia para o jornal impresso, produzir notícias para o jornal de TV. Nós vamos trabalhar com essas variedades de gênero e de linguagem aí e vai ser um tempo bem divertido. Vamos lá então. Na página 28, o painel de leitura fala sobre a primeira página. E a primeira tarefa que ele nos traz é: leia diferentes exemplares de jornais, observando como a primeira página não se assemelha às demais. É o que nós vamos perceber aqui. Eu quero que você descreva nessa questão aqui quais as diferenças que você observou do texto da primeira página para os textos internos do jornal. Para isso, eu vou dar a você aqui algumas imagens com exemplares de primeira página de jornal e com exemplares de páginas internas que trazem as notícias e outros elementos também que constituem essas páginas de dentro do jornal. Então veja essas imagens aí para você responder a essa primeira questão. É uma questão pessoal, você vai transcrever aqui as suas impressões.
vamos falar aqui da questão número 2. Ao se produzir um texto, é levado em consideração, entre outros fatores, o leitor a que se destina. O público-alvo dos jornais que você analisou é o mesmo? Justifique com elementos do texto. Como que você define qual é o público-alvo desses jornais que eu apresentei para você aqui nas imagens? Se precisar, volte às imagens, reveja e tente identificar o público-alvo. Escreva aqui e justifique em que você se baseou para determinar a que público-alvo eles são dirigidos. Na letra B, as notícias e os outros textos apresentados na primeira página são selecionados com base nos interesses do público-alvo. O que é possível perceber sobre isso nos jornais analisados? Quais são as notícias que ganham destaque? Como que essa notícia foi escolhida, baseada em que ela foi selecionada para estar na primeira página do jornal. Letra C. As primeiras páginas analisadas refletem a linha editorial do jornal, se ele se caracteriza por ser mais sensacionalista ou por um jornalismo investigativo. O que você percebe na linha editorial adotada pelos jornais pesquisados? O que é a linha editorial? Qual é a linha de abordagem que o jornal adota para atrair o seu público leitor? Ele é do tipo sensacionalista, que faz um alarde, um estardalhaço com as notícias que ele traz, que apela para o emocional, que traz referências às sensações do leitor, que realça, pinta com cores fortes os fatos apresentados, de forma a dramatizar, trazer uma carga maior de dramatização, desejando atrair a atenção do leitor, ou ele é um jornal um pouco mais tradicional, com um apelo mais investigativo, com informações mais pausadas, menos apelativas, mais próximas da realidade dos fatos? Qual é a postura dos jornais que você analisou aí, dessas imagens que eu te mostrei? Faz uma seleção para nós aí. Tem algum jornal com essa característica mais sensacionalista ou não? O que é que você diz a respeito deles? Aponta para nós aqui. Essas questões são de cunho pessoal, então é para você registrar as suas informações e na nossa correção, na chamada ao vivo, nós vamos comentar a respeito delas. Então escreva tudo aí direitinho. Muito bem, pessoal. Aqui na nossa página 29, nós temos a primeira página de um jornal muito famoso, muito forte no nosso país, que é o jornal O Globo, referência aí no jornalismo brasileiro. E nós vamos usar essa capa de jornal para fazer algumas análises. Em primeiro momento, observe o que é possível identificar, quais são os elementos que se destacam mais nessa primeira página, as cores utilizadas, as imagens que são ressaltadas e dialogam junto com as chamadas, com os títulos das notícias. Qual é a manchete principal dessa edição do jornal? É possível identificar a principal notícia que está sendo abordada no conteúdo do jornal? Há outras chamadas em segundo plano. As imagens, como que essas imagens se estruturam, a que elas estão relacionadas, como identificar qual imagem que é parte de qual chamada. Tem publicidade nessa primeira página de jornal. Todos esses elementos nós podemos observar aqui para então responder as questões que estão na sequência. Você vai acompanhar comigo aqui alguns fatos importantes com respeito à primeira página do jornal e essas informações vão ser úteis para você responder as questões que estão lá nas suas páginas 30 e 31 do livro didático, tá bom? Observa comigo aqui o que a primeira página do jornal tem. A primeira página tem um cabeçalho. Toda a primeira página traz o cabeçalho. Lembra dos jornais que eu mostrei para vocês aí, as imagens anteriores? Todos eles têm um cabeçalho, que é onde vem o nome do jornal, a logo daquele jornal, o que é que divulga aquela marca, aquela instituição que é responsável por aquelas informações que estão ali impressas. Então, o cabeçalho ele vem trazendo consigo todas as informações. O cabeçalho do jornal traz o nome do jornal, traz a data em que aquela edição foi publicada, o número da edição, da publicação do jornal. Ele traz quem é o editor-chefe, quem são as pessoas responsáveis por aquela edição.
Nesse caso aqui do jornal O Globo, ainda traz o endereço eletrônico do jornal, a cidade onde ele é produzido. Essa é uma informação padrão. Todas as edições do jornal, esse cabeçalho tem a mesma formatação. Isso reforça a marca, é como a logo daquela empresa que publica esse jornal, que publica essas informações. Então, se é um jornal diário, todos os dias ele sai alterando a data, alterando o número da edição, mas trazendo o mesmo padrão de informações, ok? Outra coisa que nós temos na primeira página é a manchete. Toda primeira página tem uma manchete. O que é a manchete? A manchete é uma chamada mais importante, com mais relevância, com mais destaque, aquela que é a notícia principal do jornal. O que vai fazer com que aquele jornal seja vendido, é a notícia mais bombástica do dia. É isso que vira manchete. Lembra da pergunta que foi feita logo que nós começamos a unidade? O que é notícia hoje? Qual é a notícia do dia de hoje? Você já parou aí para pesquisar qual é a notícia mais importante do dia de hoje? O dia mal começou e eu tenho certeza que já tem alguma manchete bombástica girando por aí nos jornais do Brasil e do mundo. Então, isso é o que vira manchete. A manchete é a principal notícia da primeira página do jornal. Como que nós diferenciamos essa manchete das demais chamadas? Ela sempre tem letras maiores, bem maiores, a fonte é diferente, às vezes as cores são diferentes, ela ganha maior destaque e chama a atenção da gente pelos olhos. Os olhos logo encontram a manchete do jornal porque ela está muito destacada lá na primeira página. Nós temos, além da manchete, as fotos ou a foto. A foto principal da primeira página está sempre relacionada à notícia principal e essa foto ela vem com a descrição dos elementos da foto, do lugar, de que se trata aquela foto e quem foi o fotógrafo, quem produziu aquelas imagens. A foto vem sempre acompanhada de legenda. Então eu tenho uma manchete, uma notícia principal, acompanhada de uma foto ilustrando, e esses elementos visuais ajudam como atrativo. Além deles trazerem informações, além deles ajudarem a compor o contexto da informação, eles também ajudam a chamar a atenção do leitor, que é atraído imediatamente pelos olhos. E além da manchete acompanhada da sua foto, nós temos outras chamadas. Depende da capa do jornal, depende do tipo do jornal, nós podemos ter muitas outras chamadas. E essas chamadas têm uma formatação um pouco diferente, elas são um pouco mais humildes do que a manchete principal, mas elas também ganham destaque. E se está na primeira página é porque é notícia importante. Nem tudo que está dentro do jornal está relatado na capa, está citado na capa. Mas as notícias mais importantes, pelo menos o título delas está ali para que as pessoas possam se interessar a folhear o jornal e olhar internamente o que é que tem de importante naquelas notícias, tá certo? Então as chamadas elas aparecem aí na primeira página. Dando sequência aqui, nós vamos falar então da notícia. A notícia é aquilo que está dentro do jornal. Nós já vimos uns elementos da primeira página. Essa primeira página é formada por uma prévia das notícias e as notícias são aquilo que compõe o conteúdo interno do jornal. Vocês já estudaram o gênero notícia, nós vamos recapitular algumas coisas aqui para poder caminhar um pouquinho mais nesse aprendizado a respeito desse gênero jornalístico que tem o propósito de informar. O objetivo da notícia é levar a informação, é informar os fatos, é apresentar os fatos o mais recente possível, quando eles aconteceram, levando essa informação ao público leitor. Então, relembrando aqui, a notícia é esse gênero com objetivo informativo, relata os fatos verdadeiros, recentes, de forma objetiva, com o único propósito de transmitir a informação, sem colocar a opinião, é um texto imparcial e objetivo, apresentando ao público leitor a realidade dos fatos conforme eles aconteceram, sem a opinião do escritor. A notícia ela é estruturada a partir do slide. O que é o slide da notícia? O slide normalmente é o primeiro parágrafo da notícia que apresenta as informações principais. Quais são as informações principais de uma notícia? Eu quero saber o que aconteceu,
quem fez o fato acontecido ou quem sofreu aquele acontecimento. Então eu me pergunto o que, quem, como, quando, onde e porquê. Essas 6 perguntinhas básicas vão estar respondidas no meu slide. Às vezes o porquê, essa explicação mais detalhada, ela vem espalhada no corpo da notícia. Mas as 5 perguntinhas básicas precisam estar no slide. O que, quem, como, onde, quando. Isso precisa estar presente no primeiro parágrafo da notícia. E o slide ele vai fazer com que essa informação ela seja já adiantada de forma superficial, mas para que o leitor já tenha logo conhecimento dos fatos, já que o objetivo é informar uma notícia recente, então quanto antes a informação chegar no leitor, melhor. Logo no primeiro parágrafo, ele já sabe do que se trata, já sabe o que aconteceu. Detalhes virão no corpo da notícia, tá certo? Então, o slide é a primeira parte, normalmente o primeiro parágrafo, às vezes o primeiro e o segundo parágrafo, quando as informações são muito extensas de como, onde, quando, precisa de alguns detalhes, isso pode ocupar aí o espaço também no segundo parágrafo, mas está sempre no início do texto. As notícias utilizam do discurso direto ou do discurso indireto na composição do corpo da notícia quando eu tenho depoimentos, quando eu tenho relatos, se eu vou relatar um acidente, um evento, um crime, e eu tenho pessoas envolvidas naquela situação que vão relatar os fatos, que testemunharam, que podem contribuir com algumas informações, aí eu tenho 2 formas de transcrever essas falas. Ou eu transcrevo utilizando o discurso direto, onde eu transcrevo a fala da pessoa na íntegra usando aspas. E eu escrevo exatamente do jeito que a pessoa falou, ou eu posso utilizar o discurso indireto, quando eu falo pela pessoa. O repórter utiliza sua própria voz para dizer o que a pessoa disse, para escrever aquilo que a pessoa disse, mas usando suas palavras e não usando as palavras do informante. 2 formas de utilização do discurso. Discurso direto é a fala da pessoa que fez o relato, usando aspas para marcar que aquilo é a fala de alguém. Ou discurso indireto, eu não preciso utilizar aspas, porque eu mesma que vou dizer o que a pessoa me relatou, tá certo? Outra coisa importante da notícia é o título. O que é o título? O título é estruturado com uma frase curta, normalmente uma frase verbal, porque ela relata a ação acontecida, então ela tem a presença do verbo, mas o título da notícia precisa ser atraente. Mesmo sendo objetivo, ele tem que atrair a atenção, adiantando do que aquela notícia se trata. Adiantando do que se trata a notícia, dando uma prévia do assunto, instigando o leitor para que pelo título, pela manchete, ele se interesse por ler o conteúdo da notícia. O título, então, é esse texto curtinho, objetivo, com a presença do verbo, sem sinal de pontuação. O título não tem ponto no final, mas precisa ser atraente e despertar a atenção do leitor. Muito bem, então, baseado aqui nessa recapitulação que nós fizemos do gênero notícia e dos elementos da primeira página do jornal, você vai realizar as atividades que foram propostas para vocês aí e nós nos encontraremos para fazer as correções, tá bom? Um abraço e até mais!